nosso vídeo de ontem nós falamos sobre bolhas na resina. Se você não assistiu esse vídeo, está aqui na descrição o link desse vídeo de ontem. E se você não está entendendo nada porque tem um vídeo ontem, já tem hoje, é porque são 7 vídeos sequenciais. Eu estou fazendo aí uma semana da resina, onde nós estamos batendo papo aí o porquê você ainda não entrou no mundo da biojoia, por exemplo, criando aí peças exclusivas utilizando resina epóxi e madeira. Um simples objeto, um simples pedacinho de madeira onde você pode transformar numa verdadeira joia e daí fazer uma fonte de renda extra aí, ou por que não uma fonte de renda principal, que hoje em dia eu posso falar que é a minha. Bom, por 7 dias então nós estamos se encontrando, né? Esse daqui é o 4º vídeo. Se você ainda não assistiu, aqui na descrição vai ficar aí o link de todos, né, que a gente já fez até agora. E eu quero muito contar com você se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para a gente se encontrar nos próximos que virão. Bom, o que acontece? Como ontem eu falei um pouco sobre lapidação e tudo mais, né? Acabei falando sobre isso, as pessoas sempre têm a dúvida qual que são as ferramentas aí necessárias para criar então biojoias. Já que eu acabei me especializando na ideia de não utilizar molde e apenas fazer lapidações e daí sim criar peças totalmente exclusivas. Então, para fazer a lapidação precisa de ferramentas. Muitas pessoas têm dúvida, nossa, então precisa de um monte de ferramenta? E não. Na verdade não, quando lá no começo eu pensava que eu ia precisar de um monte de ferramenta, aí depois de um tempo você vai ganhando um pouco mais de habilidade, aí eu acabei vendo que não há necessidade de um monte de ferramenta. Bom, a primeira ferramenta que eu sempre falo pra galera toda vez que me pergunta isso, que acho que assim, a primeira ferramenta que eu compraria seria uma furadeira com controle de velocidade e também com controle de rotação, né, para a direita e para a esquerda, porque aí desta forma você consegue utilizar esta furadeira como um monte de outras utilidades, né, como desde a parte aí de furar propriamente dito, que é a furadeira, mas também como lixadeira, dá para você fazer um disco. Esse mesmo disco depois você pode utilizar ele para fazer o polimento. Ou seja, com uma furadeira dá para você fazer o desbaste, né, a lapidação mais bruta, depois você vai fazer o processo de lixamento manual e depois o polimento da sua peça, tudo com uma furadeira. Então, a furadeira com controle de velocidade e controle de rotação de direita para a esquerda, eu já julgo a primeira ferramenta extremamente necessária para o seu estúdio. E explicando por que eu acharia mais interessante a furadeira com controle de velocidade e também de rotação da direita para a esquerda, é porque além de você utilizar ela aí na própria função, né, como furadeira, e você poder aí utilizar como parafusadeira na montagem de algum berço ou outro, né, de peças que você queira produzir com resina, tem também a questão aí de você fazer o polimento e o polimento controlado. Porque quando você for fazer o polimento, não é interessante você fazer com a mais alta rotação aí que a furadeira vai te proporcionar. É legal você fazer um pouco mais controlado. Então o controle de velocidade vai te auxiliar bastante. E girar para a direita e para a esquerda, nada mais é você fazer o polimento aí um pouco para um lado, depois você gira um pouco para o outro, vai pegar faces diferentes aí da sua peça e você vai ter um polimento totalmente completo. A primeira ferramenta que muitas pessoas começam a trabalhar, acabam comprando, é a micro retífica, mas na minha lista ela está em 2º lugar. Ela é muito boa, de verdade, para você fazer peças pequenas, né, lapidações um pouco mais finas, mas ela está no 2º lugar. Eu até já fiz vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, um vídeo que eu fiz uma peça 100% do zero utilizando apenas a micro retífica. É possível? É possível sim. Dá trabalho? Pra caramba! Então assim, ela tem partes específicas que você vai utilizar. Então assim, a furadeira ela seria a primeira, né? E a segunda seria assim a micro retífica, para aí sim fazer detalhes, peças menores e também o polimento de partes menores. Então aí sim a micro retífica ela é muito indicada, e aqui nesse link aqui eu vou deixar do vídeo dela, né, aqui na descrição, você vai entender melhor um porquê disso. Agora a terceira... Opa, tá aparecendo de novo mais uma vez aí uma palavra aqui. Quem é que já sabe, né, desde o começo da semana, né, a semana da resina, tá aparecendo sempre uma palavra diferente aqui, onde você tem que anotar, e lá no 7º vídeo você vai entender o porquê apareceram todas essas palavras, o porquê formou toda essa frase. Você vai entender lá no 7º vídeo. Por hora, anote aí então essa palavra aí que está aparecendo, que você vai entender muito certinho lá no 7º vídeo. Beleza? Bom, continuando então, a terceira ferramenta então na minha lista, ela custa um dinheirinho um pouco elevado aí. Não é todo mundo que vai conseguir comprar aí uma lixadeira, uma baita de uma lixadeira dessa daí, para você fazer toda a lapidação completa aí da sua peça. O que acontece? Eu acabei criando a minha própria lixadeira utilizando motor de máquina de lavar. Então, para auxiliar, para ajudar todo mundo, eu acabei fazendo um e-book para você montar aí a sua lixadeira com motor de máquina de lavar.
A minha, quando eu fiz aqui, eu não me preocupei na parte estética. Se você for fazer seguindo aí certinho o e-book, a sua vai ficar muito mais bonita. Não se preocupe com a estética da minha, porém ela é extremamente funcional. Mas extremamente mesmo. Antigamente eu pensava que eu precisaria de um monte de ferramentas para lapidar uma peça grande ou um monte de peças. Mas na verdade não, com essa minha lixadeira eu consigo fazer toda a lapidação. Eu não estou falando isso aí só por falar. Quem é que já me segue lá no meu Instagram, Edgar Moraes Oficial, já viu lá a quantidade de vezes que a gente fez lives surpresas, fizemos aí lapidações de peças grandes e pequenas, utilizando apenas ela, depois sim indo para micro retífica e acabando tudo que é tipo de utilização de ferramenta. Todo o resto depois manualmente. Então assim, essa minha lixadeira aí pra mim é a ferramenta mais importante que eu tenho aqui no meu estúdio. Pode ser várias outras ferramentas aqui de lixar, de polir e tudo mais, mas esta minha lixadeira com motor de máquina de lavar pra mim é a mais importante. E como ela custa muito caro comprar uma pronta, você consegue montar aí muito fácil aí, comprando peças até mesmo de ferro velho e montar a sua. Então eu acho que eu até já paro por aqui na minha lista de ferramentas, ou seja, 3 ferramentas então você consegue fazer lapidações de peças incríveis. Aí é óbvio que quando você vai crescendo cada vez mais, você pode adquirir cada vez ferramentas mais legais, uma furadeira de bancada, por exemplo, uma serra tico-tico de bancada, né? Uma serra de fita, também muito interessante. A esmerilhadeira, dependendo da peça que você queira produzir, quem sabe? Eu particularmente ficaria nessas 3 iniciais, com elas você já consegue produzir muita coisa legal. Bom, já que eu falei sobre muitas coisas legais, então quais coisas legais então nós podemos fazer então? E como poder aí manipular a resina então de uma forma bem legal e economizar um pouco? Bom, isso aí eu vou deixar então para o vídeo de amanhã, assim a gente se encontra aqui e conversa um pouquinho sobre possíveis produções aí de peças com resina, madeira, materiais que nós podemos reutilizar, umas dicas bem legais. Eu quero muito encontrar você aqui nesse canal aqui amanhã. E outra coisa, me siga também nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, Edgar Moraes Oficial. Quero muito encontrar você, hein? Bom, se inscreva e aguarde para o vídeo de amanhã. Tchau!